nós já estamos na nossa segunda temporada de exposição no livro de Atos dos Apóstolos. E eu creio que já deve ter ficado bem claro para todos nós que estamos diante de um livro altamente missional. O tempo todo nós olhamos para esse livro e nós vemos os apóstolos, bem como os próprios discípulos de Cristo, levando a mensagem do Evangelho cada vez mais longe. Especialmente agora que nós chegamos ao capítulo 13, podemos então acompanhar o apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária. E tudo isso, eu creio, deixa a leitura desse livro muito instigante. Mas ao mesmo tempo, se formos sinceros, vamos admitir que este livro, além de despertar o nosso interesse, ele tem também a capacidade de nos deixar constrangidos. Quando nós comparamos a intensidade do engajamento missional que havia nessa igreja primitiva com a nossa situação hoje, a igreja do século 21, nós realmente ficamos desconcertados. E ficamos então a perguntar: o que será que aconteceu conosco? Por que será que já não temos mais a mesma desenvoltura na missão? Olhamos para todas essas narrativas de Atos, e ao que parece, aqueles homens e mulheres de Deus, apesar de toda a perseguição, eles estão evangelizando o mundo à sua volta com muita naturalidade. Aliás, até a própria perseguição contribuiu para a propagação do Evangelho naqueles dias, fazendo com que eles saíssem de Jerusalém e se espalhassem em direção aos confins da terra. Ao longo de todo esse livro, e mesmo ao longo de todo o Novo Testamento, nós não encontramos sequer exortações para que eles se dediquem à evangelização. Ao que parece, era algo bastante natural para eles. Não era necessário que eles fossem exortados a isso. Por quê? Porque esta igreja estava totalmente comprometida com a causa do Evangelho. Entretanto, quando olhamos para a igreja dos nossos dias, quando eu olho para mim mesmo, eu percebo que já não há mais esse mesmo compromisso e não há também essa naturalidade no envolvimento com a missão. Pelo contrário, à medida que temos nos distanciado dessa prática missional, nós temos também adquirido ou adotado formas cada vez mais complexa e cada vez mais artificial para evangelizar. Certo escritor americano, falando sobre esse assunto, escreveu um livro interessantíssimo. O título do livro é Evangelismo para Pessoas Normais. E ele, fazendo uma crítica a essas nossas formas artificiais de evangelização, ele destaca que até a nossa própria linguagem para essa atividade, ela é completamente carregada de elementos que são estranhos à natureza do próprio Evangelho. Ele diz que, por exemplo, não faz muito tempo em que a igreja evangélica investia nas chamadas cruzadas evangelísticas. Se você é da minha época, você lembra disso. Cruzadas evangelísticas eram grandes eventos missionários, grandes eventos evangelísticos. Mas quando você usa esse termo, cruzada, você está basicamente dizendo que a evangelização é uma batalha e que os descrentes são os inimigos que nós precisamos conquistá-los. Depois disso, começou-se a falar sobre ferramentas evangelísticas. E aqui você tem outro termo esquisito, porque faz da evangelização uma linha de produção e faz do descrente uma matéria bruta, que basta você trabalhar com determinadas ferramentas, e lá do outro lado, no final da linha de produção, você vai ter um cristão. E nós sabemos que não é bem assim.
Ainda hoje, por exemplo, se fala muito sobre estratégias evangelísticas, e muitas vezes essas ditas estratégias evangelísticas funcionam como campanhas de marketing. É só você selecionar o público adequado, aplicar estratégias adequadas e você vai conseguir abocanhar aquela parcela de consumidores. E agora, recentemente, nós vemos várias abordagens que são também estranhas à natureza do Evangelho. Há uma que eu acho que tem um nome bastante engraçado, que é evangelismo explosivo. É algo bastante popular em nossos dias. Para não falar sobre G12, MDA e outras coisas que, na verdade, não passam de marketing multinível adaptado ao contexto eclesiástico. Irmãos, diante disso tudo, eu creio que a nossa grande responsabilidade evangelística e o nosso maior desafio hoje, na igreja do século XXI, é nós retornarmos à simplicidade. Pois eu creio que assim como o Evangelho, ele é por um lado sobrenatural, mas por outro lado ele é simples, a evangelização também precisa ser vista dessa forma. Por um lado, sabemos que ela é algo que está acima das nossas capacidades e, portanto, ela é algo sobrenatural. Mas, por outro lado, como ela veicula a mensagem simples do Evangelho, a evangelização também, por sua vez, precisa ser pautada na simplicidade. Portanto, nessa manhã, nós vamos abrir a Bíblia, vamos aqui continuar acompanhando o apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária. Vamos observá-lo evangelizando mais uma cidade e assim nós vamos buscar e identificar as dinâmicas naturais e bíblicas da evangelização. À medida então que nós lermos esse texto, mantenha em mente a pergunta: o que Paulo e Barnabé estão de fato fazendo? Como eles abordam pessoas para compartilhar a mensagem? Qual é o conteúdo da mensagem que eles pregam? Eu peço que você então abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Hoje nós temos uma porção bastante extensa para ler, mas nós vamos lendo aos poucos, à medida que nós vamos então desenvolvendo a mensagem. Atos, capítulo 13, começando do versículo 13. Atos 13, 13. Leamos então. De Pafos, Paulo e os seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade.
Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem da salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Oremos ao Senhor outra vez. Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa manhã de adoração aqui diante de Ti. Nós te agradecemos porque foi o Senhor que reorientou a nossa adoração, e nós hoje estamos aqui bendizendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor é e por tudo quanto o Senhor fez em nossas vidas. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por causa disso, ó Pai, nós temos muito o que te louvar. Mas nessa hora, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale outra vez conosco. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia, com graça, e que o Senhor nos dê a assistência do seu Espírito Santo. É pela Tua palavra que nós fomos salvos, é pela Tua palavra que nós somos santificados, é pela Tua palavra que a Tua igreja é sustentada, e portanto nós te pedimos que outra vez o Senhor nos envie a palavra, e que o Senhor alimente a nossa fé nessa manhã. Ajuda-me, ó Deus, aqui a entregar essa mensagem, que eu esteja aqui o tempo todo confiando unicamente no Senhor. Que o Senhor me dê fluência na fala, que o Senhor me dê clareza na apresentação das ideias, que o Senhor me dê um coração aquecido para falar a Tua palavra como convém. Pedimos ao Senhor que faça isso nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ao adentrar esse texto e tentar perceber nele, como eu disse, as dinâmicas naturais da missão, não as formas artificiais da igreja evangélica do nosso tempo, nós vamos observar Paulo e a sua comitiva saindo de Pafos e chegando a uma cidade chamada Antioquia da Pisídia. Não é aquela mesma cidade de Antioquia da qual eles haviam saído. Essa é uma outra Antioquia.
E é por isso que ela recebe esse nome, Antioquia da Pisídia. E a fim de evangelizar mais uma cidade, a primeira coisa que nós vemos esses missionários então aqui fazer é proclamar o Evangelho. É exatamente isso. A estratégia é extremamente simples. Ao chegar na cidade, eles vão direto ao ponto. E na primeira oportunidade que eles têm, eles pregam o Evangelho. E eu peço que você observe aqui que não se trata de um grande evento evangelístico. Não se trata aqui de uma cruzada evangelística, não se trata aqui de algo meticulosamente preparado para essa ocasião. Trata-se de uma situação comum do cotidiano. O texto que nós lemos diz que no sábado eles foram à sinagoga e lá eles receberam a oportunidade de dirigir palavras. Talvez para você ir a uma sinagoga no sábado seja uma coisa estranha, mas para um judeu do primeiro século era a coisa mais comum que um homem poderia fazer no sábado, é ir à sinagoga. Seria como então para nós ir ao shopping ou ir à praia. Então, em meio a esse ritmo normal da vida, esses homens são agora convidados pelos dirigentes da sinagoga para falar aos que ali estavam. E com toda a prontidão e com toda a ousadia, eles proclamam diretamente e claramente a mensagem do Evangelho. Eu fico aqui pensando que muitos de nós somos extremamente inseguros para evangelizarmos. Muitos de nós somos extremamente inseguros na tarefa de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. E uma das nossas grandes dificuldades é que nós ficamos obsessivamente esperando por uma grande oportunidade. Eu não sei, talvez uma oportunidade de ouro. Talvez imaginemos que uma hora dessas as pedras clamem e nós então tenhamos a nossa grande chance de nos envolvermos na própria missão. E eu olho para esse texto e eu vejo que aqui nós temos uma excelente e uma primeira lição de evangelismo. É que nós não precisamos de uma grande oportunidade. Nós precisamos apenas aproveitar as pequenas oportunidades que Deus diariamente nos dá. Se nós estivermos em sintonia com Deus, nós vamos percebê-las. E mais do que isso, nós vamos aproveitá-las da melhor forma. A partir do conteúdo da mensagem de Paulo, podemos aprender que, em primeiro lugar, Paulo expressa que a mensagem do Evangelho ela é centrada em Deus. Isso também nos ajuda muito, porque uma segunda dificuldade que muitos de nós temos quanto à evangelização é que nós não sabemos o que vamos dizer. Ficamos imaginando, e se eles perguntarem isso ou aquilo? Eu não vou conseguir sequer lembrar do versículo bíblico adequado. Paulo, então, aqui na sua mensagem, ele nos dá um exemplo de como a pregação do Evangelho pode e precisa ser algo extremamente simples. Em primeiro lugar, ele nos ensina, a mensagem do Evangelho ela é centrada em Deus. Observe que ele então começa fazendo o seu discurso a partir de uma recapitulação da história de Israel. Mas ao fazer isso, Paulo mostra o tempo todo que o grande destaque dessa história é a iniciativa da graça de Deus. Observe que é Deus o sujeito de todos os verbos dessa história que ele aqui descreve. Por exemplo, foi Deus quem escolheu os nossos antepassados, foi Deus quem exaltou o seu povo no Egito, foi Deus quem os libertou de lá com mão poderosa, foi Deus quem os aturou no deserto por cerca de 40 anos, foi Deus quem destruiu os povos que habitavam Canaã, foi Deus que deu aquela terra como herança ao seu povo,
Foi Deus que levantou os juízes e reis para governarem o seu povo na terra da promessa. Inclusive foi Deus quem levantou Davi, de cuja descendência Deus trouxe o Salvador Jesus, como também havia prometido. E finalmente, quando os homens condenaram e mataram Jesus, foi Deus quem o ressuscitou dos mortos. Através então desse resumo da história de Israel, Paulo demonstra que o favor de Deus nunca foi algo conquistado. O favor de Deus, a graça de Deus, sempre foi concedida livremente, sempre foi concedida de forma graciosa, de forma espontânea. Muitas vezes, inclusive através de líderes que guiavam o povo, empoderados pelo poder de Deus. O apóstolo também na sua mensagem demonstra, como lemos, que o evangelho não é primeiramente sobre mim, o evangelho não é sobre você, o evangelho não é sobre os homens, o evangelho não é sobre as necessidades dos homens, questionamentos dos homens, experiências dos homens, nem sobre as realizações dos homens. O evangelho, segundo Paulo, é sobre Deus. É Deus que de uma forma soberana toma a iniciativa para salvar pecadores. Em segundo lugar, observando essa mensagem de Paulo, podemos então entender que o evangelho é uma mensagem segundo as Escrituras. Ao falar a esses homens, judeus e gentios, Paulo não toma liberdade para comunicar-lhes as suas próprias ideias. Se Paulo fosse falar sobre ele mesmo, com certeza teria muita coisa a dizer. Teria muita experiência pessoal a compartilhar. Mas nós lemos o texto e vocês veem claramente que ele se limita a falar daquilo que ele pôde aprender através das Escrituras. Paulo sabe, portanto, que o evangelho não é fruto da reflexão humana. Paulo sabe que o evangelho é uma mensagem que foi revelada por Deus, e essa revelação foi registrada nas Escrituras, e por isso a sua prática evangelística é do início ao fim pautada e construída a partir de narrativas e de citações bíblicas. Portanto, meus irmãos, no conteúdo do Evangelho, na nossa exposição do Evangelho, não há espaço para tópicos de psicologia, não há espaço para tópicos de autoajuda, não há espaço para elementos da sabedoria popular. Se queremos realmente evangelizar da forma bíblica, precisamos nos concentrar naquilo que a Bíblia claramente revela. Até mesmo o nosso testemunho pessoal, ele não equivale à evangelização. O evangelho não é sobre o fato de que um dia eu fui encontrado por Cristo. O meu testemunho pessoal, ele pode até ilustrar o evangelho, mas não pode ser confundido com ele. O evangelho é uma mensagem que Deus tomou a iniciativa para enviar o seu Filho Jesus, a fim de salvar pecadores condenados. A boa notícia é aquilo que Deus fez em meu favor. Eu lembro aqui, por exemplo, de um grande nome, um homem chamado Billy Graham, considerado o maior pregador do século XX. Esse homem andou o mundo inteiro e ele teve acesso aos homens mais ricos, aos homens mais intelectuais, aos homens mais poderosos da sua época. Mas algo muito interessante no seu próprio ministério é que ele nunca usava de um discurso filosoficamente elaborado. Ele nunca usava de um discurso difícil, de uma argumentação sofisticada. A sua mensagem sempre começava com uma frase muito simples, que é: a Bíblia diz. Estivesse onde ele estivesse, diante de uma única pessoa, diante de um público de milhares de pessoas assentadas para ouvi-lo,
Billy Graham sempre dizia: a Bíblia diz, e a partir dali ele estruturava a mensagem. Portanto, não existe, meus irmãos, evangelização genuína que não destaque o papel central das Escrituras, pois ela é o único registro inspirado da história da salvação. E se você quer levar adiante a mensagem da salvação, não há outro repositório de conhecimento a que você possa recorrer. Olhando ainda mais para essa mensagem de Paulo, podemos então perceber que Jesus é o centro do Evangelho. Você viu que depois que Paulo fez uma retrospectiva da história de Israel, ele faz também uma retrospectiva da história de Jesus Cristo. E o que ele mostra, relacionando uma história com outra, é que é para Jesus Cristo que todos os eventos, que todos aqueles personagens e que todas aquelas profecias bíblicas do Antigo Testamento apontavam. Jesus, portanto, é o clímax da história bíblica. No Evangelho não há lugar de destaque para homens notáveis. Jesus Cristo figura como o único, em quem toda a história da salvação é, portanto, centralizada. É como se Paulo estivesse dizendo àqueles homens que, embora aquela história em alguma medida fosse a história deles, enquanto nação, na verdade essa história não apontava para eles, essa história apontava para Cristo, e que por causa disso eles não poderiam deixar de reconhecer a Jesus como aquele Messias que havia sido prometido. É justamente por isso que quando Paulo fala sobre Jesus, ele então concentra seu relato principalmente em sua morte e em sua ressurreição, demonstrando assim que ambas eram o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia prometido através dos séculos. E para então argumentar o seu ponto de uma forma mais segura, Paulo aqui faz 3 citações do Antigo Testamento. Ele cita Salmo 2, versículo 7, ele cita Isaías 55, versículo 3, e depois ele cita Salmo 16, versículo 10. Se você for ler cada uma delas isoladamente, você vai ver que num sentido mais imediato, todas essas 3 passagens referem-se a Davi. Mas por outro lado, Paulo deixa muito claro que o cumprimento mais pleno delas não poderia ser encontrado na pessoa de Davi, mas poderia ser achado unicamente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E é justamente por isso que ele exalta Jesus em sua pregação. Seu sermão é inteiramente cristocêntrico. Por isso o coração da mensagem do Evangelho não é que Deus enviou a nós um mestre que nos ensinasse como ser pessoas melhores. O coração do Evangelho é que Deus graciosamente nos enviou um Salvador que morreu e que ressuscitou por nós para fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Portanto, aqui nesse texto, Paulo deixa-nos uma grande lição acerca de como compartilhar o Evangelho com descrentes. Ele nos mostra que nós não precisamos esperar por grandes oportunidades. Devemos estar atentos a pequenas oportunidades que Deus abre diante de nós no cotidiano. E além disso, uma outra lição que nós temos aqui é que o conteúdo do Evangelho é algo extremamente simples. Se você foi alcançado pelo Evangelho, se você foi de fato regenerado, isso não pode ter acontecido à parte do entendimento do Evangelho. Então você já é capaz de compartilhar com outros aquilo que fez sentido para você. Se o Evangelho entrou pelos seus ouvidos, se ele foi recebido no seu coração com fé, você então pode abrir a sua boca
e você pode compartilhar o Evangelho de uma forma simples. Às vezes nós ficamos pensando que para sermos evangelistas eficientes, nós precisaríamos antes desenvolver a capacidade de vencer discussões e de convencer pessoas com argumentos infalíveis, argumentos acerca da existência de Deus, argumentos acerca da inspiração da Bíblia, argumentos acerca da divindade de Cristo, argumentos acerca da importância da igreja. Ou seja, costumamos pensar que para sermos bons evangelistas, precisaríamos antes ser bons teólogos e bons apologetas. Mas ao pensar dessa forma, nós esquecemos de que, antes de tudo, a salvação pertence ao Senhor. A salvação não pertence a nós, a salvação não pertence às nossas habilidades, a salvação pertence ao Senhor e, portanto, ela é uma obra sobrenatural dele. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vence a nossa resistência natural que temos contra a palavra de Deus. É o Espírito Santo que abre o coração do pecador e o guia até Jesus Cristo. Assim sendo, compartilhemos o Evangelho com ousadia e com fidelidade. E que façamos tudo isso na dependência do Espírito Santo, conscientes de que a salvação de um pecador que seja, não é obra nossa, mas é obra inteiramente da graça de Deus. Em segundo lugar, caminhando por esse texto, vamos ver também que dentro da dinâmica natural da missão, o que Paulo está aqui fazendo na cidade de Antioquia da Pisídia, além de compartilhar o Evangelho, ele está aplicando o Evangelho. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia novamente e nós vamos avançar no versículo 38 até o versículo 41. Lucas então continua aqui narrando essa primeira mensagem registrada de Paulo. Ele diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Depois então de apresentar o Evangelho e fornecer toda a fundamentação bíblica disponível, o apóstolo Paulo agora ele vai aplicar esta mensagem aos seus ouvintes. E ele introduz essa, vamos dizer assim, essa virada no seu discurso, através da palavra portanto. É o que nós lemos, portanto, ou seja, tendo em vista tudo isso que já foi apresentado, eu quero que vocês saibam que é mediante Jesus Cristo que é proclamado o perdão dos pecados. É como se ele estivesse dizendo, diante de toda a própria história da nação de vocês, diante de toda a história de Jesus Cristo, para quem todos os seus profetas apontaram, saibam que é através dele e somente através deles que os seus pecados podem ser perdoados. Na primeira parte do seu discurso, Paulo já havia desenvolvido uma argumentação acerca da veracidade do Evangelho. Se alguém tinha alguma dúvida se o Evangelho era de fato verdade ou não, Paulo já havia comprovado, segundo as Escrituras, que era assim. Mas agora o que nós vemos Paulo fazer ao aplicar o sermão é apresentar a relevância ou apresentar a necessidade que aquelas pessoas tinham do Evangelho.
Afinal de contas, não basta saber se alguma coisa ela é de fato verdadeira, é também bastante importante saber se nós temos necessidade dela. E aí Paulo vai mais uma vez direto ao ponto e mostra como o Evangelho respondia à maior necessidade dos seus ouvintes, que não é outra coisa senão o perdão dos seus pecados e a sua salvação. Esta, meus irmãos, é a grande promessa do Evangelho. Paulo afirma que em Jesus nós podemos encontrar perdão. E então o apóstolo acrescenta a sua famosa palavra, justificação. E ele então continua insistindo que é através de Cristo que nós podemos ser justificados. Isto é, que nós podemos ser declarados justos diante de Deus. Justificação envolve muito mais do que apenas perdão. Justificação significa você ser promovido a um status permanente de aprovação e de dignidade diante de Deus. E ser por Ele considerado justo, quando Ele olha para você agora através de Jesus Cristo. Em seguida, então, Paulo aprofunda ainda mais a aplicação dessa verdade e ele apresenta, então, as condições para que uma pessoa seja justificada. E ele diz que é por meio de Cristo que todo aquele que crê é justificado. Portanto, a condição para que uma pessoa seja justificada por Deus através de Cristo é a fé. É necessário crer. Com essas palavras, então, Paulo deixa bem claro a exigência que Deus faz, que é a fé. Pois é a fé na vida e na morte de Cristo que funciona como um instrumento para que nós nos sirvamos, para que nós nos apropriemos da graça de Deus prometida no Evangelho. Paulo acrescenta então que essa justificação jamais poderia ser alcançada através da obediência à lei que Deus havia revelado a Moisés. E ele diz isso porque essa era a forma como aquelas pessoas costumavam pensar acerca da lei. Lembre-se que Paulo está aqui pregando a sua primeira mensagem a judeus e além disso a homens tementes a Deus, que eram gentios, que haviam de alguma forma se interessado pela religião judaica. E de uma forma geral, ao longo dos séculos, eles haviam compreendido mal a natureza e a própria função da lei. A lei, segundo a Bíblia, ela é boa, ela reflete o próprio caráter de Deus, ela reflete a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Mas uma vez que nós somos pessoas caídas, uma vez que nós somos pessoas inclinadas ao pecado, é impossível que alguém venha a ser justificado diante de Deus pela prática da lei, já que nós ou ninguém consegue obedecer à lei perfeitamente. Assim a lei acaba trazendo à tona o nosso pecado. O que a lei faz é ressaltar, portanto, a necessidade que nós temos de um Salvador, que sofra em nosso lugar a penalidade do pecado e que aplique a sua justiça a nós, diante de Deus, de forma que nós sejamos justificados. Em outro lugar, escrevendo aos Efésios, Paulo diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, nem mesmo pelas obras da lei, para que ninguém se glorie. E para concluir essa aplicação do sermão, Paulo faz ainda uma advertência aos seus ouvintes. Ele diz no versículo 40: cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Com essa citação do Antigo Testamento, Paulo está aqui insistindo
para que os seus ouvintes não recebam a mensagem com desdém, não recebam a mensagem com aquela incredulidade característica dos seus antepassados, quando eles não davam crédito àqueles homens de Deus, profetas que advertiam acerca do juízo de Deus que se abateriam contra eles, caso eles permanecessem na sua impiedade. Portanto, dessa forma, de acordo com esse exemplo de Paulo, eu creio que todos nós precisamos ter a sensibilidade de não apenas verbalizar o Evangelho, mas também precisamos desenvolver essa habilidade de aplicar o Evangelho a situações concretas da vida dessas pessoas que nos ouvem. O Evangelho é um só para todo mundo, inclusive para judeus e gentios. Mas, à medida que nós vamos nos aproximando de pessoas, à medida que nós vamos conhecendo-as, nós também somos progressivamente habilitados a identificar as suas necessidades pessoais. E, portanto, nós temos a oportunidade de ajudá-las a entender como que o Evangelho responde às suas necessidades específicas, além de responder à necessidade universal de todo homem, que é a salvação. E eu creio que é justamente aqui, é justamente nesse quesito que as ditas ferramentas evangelísticas falham, porque elas tratam todo mundo indistintamente. As ditas ferramentas evangelísticas, elas não consideram a diversidade de pessoas com as quais nós precisamos compartilhar o Evangelho. E esse é o problema de qualquer ferramenta quando analisada isoladamente, é que ela não serve para tudo. E aqui você tem um problema muito grande se você, por exemplo, sai por aí batendo em todo mundo com um martelo. O problema é que nem todo mundo é prego. E se você bate numa pessoa que é um parafuso, vai estragar tudo. Então, você não pode se agarrar a uma ferramenta evangelística e sair por aí atirando adoidado. Ela não se adequa a todo mundo. Você precisa se apegar ao Evangelho e desenvolver progressivamente aquela habilidade de comunicar o Evangelho e ir além, aplicar o Evangelho às necessidades específicas daquelas pessoas que ouvem. Portanto, na nossa tarefa de evangelização, precisamos ser pessoas sábias. Precisamos, inclusive, desenvolver a habilidade de caminhar com as pessoas partindo de onde elas realmente estão e não de onde nós gostaríamos que elas estivessem. Eu acho que eu já trouxe essa citação aqui anteriormente, mas é algo que eu li há muito tempo, que eu gosto muito, nunca esqueci. Existe um livro muito interessante chamado Evangelismo Natural, de uma autora chamada Rebecca Pippert. E ela diz que evangelismo não é algo que você apenas faz lá fora e volta para a sua vida normal. Evangelismo implica levar pessoas a sério, passear por sua ilha de preocupações e necessidades e então compartilhar Jesus Cristo como Senhor no contexto das situações diárias da vida. Que Deus então nos ajude, que Deus então nos capacite a desenvolver essa habilidade. Finalmente, então, caminhando para o fim do capítulo 13, dentro dessa dinâmica natural da missão, nós agora vamos observar Paulo na conclusão de toda essa história. Ele já havia compartilhado o Evangelho, ele já havia aplicado esse Evangelho, e nós vamos agora poder observá-lo à medida em que as pessoas respondem à mensagem dele. Peço que você abra comigo a sua Bíblia outra vez e nós vamos concluir a leitura do capítulo. A partir do versículo 42.
quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, só existem duas formas possíveis de se responder o Evangelho: ou se aceita, confere essa mensagem, ou se rejeita essa mensagem com incredulidade. No texto que nós acabamos de ler, a princípio pareceu que toda aquela cidade havia amplamente aceitado a mensagem do Evangelho. Eles estavam a princípio tão interessados que inclusive convidaram convidaram Paulo para que ele retornasse à sinagoga no próximo sábado e continuassem a mensagem, falasse algo mais acerca delas. Entretanto, ao chegar o outro sábado, a cidade toda compareceu, como culto de Natal, né? Todo mundo que nunca vem, de repente chega. E por causa disso, os judeus ficaram com inveja. E aquela recepção positiva que foi observada a princípio não persistiu. Possivelmente os judeus, como muitas pessoas da atualidade, eles também tinham dificuldade para aceitar esse caráter gratuito e gracioso da salvação prometida no Evangelho. E por causa disso, diz a Bíblia, eles ficaram cheios de inveja e com blasfêmia e com contra-argumentos, eles resistiam a Paulo e a Barnabé. Mais do que isso, diz esse texto que lemos que eles não se julgavam dignos da vida eterna. Eu penso que é aqui que muitos homens e mulheres também se escandalizam com a mensagem do Evangelho, porque ouvem e não conseguem sequer entender como é que uma pessoa pode ganhar a salvação como herança, sem que isso seja resultado dos seus próprios esforços. A salvação, do ponto de vista humano, ela é escandalosa e ela é totalmente suspeita. E é por causa disso que muitas pessoas da atualidade, assim como aqueles judeus do século I, eles rejeitaram a mensagem porque não se julgaram dignos da vida eterna. Muitos gentios, por sua vez, diz o texto que lemos, aceitaram a mensagem com alegria. Não apenas aceitaram, mas aceitaram com alegria, aceitaram com satisfação.
E de acordo com aquilo que lemos no versículo 48, creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Observe aqui essa relação de causa e consequência. O texto não diz que eles creram e como consequência disso foram designados para a vida eterna. O texto diz o oposto. O versículo diz que aquelas pessoas haviam sido designadas para a vida eterna. E por causa disso, quando elas ouviram a mensagem do Evangelho, elas prontamente creram. Então, aqui nós temos de uma forma muito clara, de uma forma nítida, o propósito soberano de Deus na salvação de pecadores. A salvação pertence ao Senhor e Ele salva quem Ele quer. Em Romanos capítulo 9, Paulo falando sobre a eleição soberana de Deus, ele diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e que Ele tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão. E diz mais que isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Com isso, meus irmãos, podemos aprender que, ainda que os homens sejam responsáveis por rejeitar a mensagem do Evangelho, assim como esses homens judeus que nós lemos nesse texto, por outro lado, quando uma pessoa aceita o Evangelho da graça de Deus, essa pessoa não pode puxar para si o crédito ou o mérito de ter aceitado uma mensagem. Antes, essa pessoa deve reconhecer que foi pela misericórdia, que foi pela intervenção divina, que os seus olhos foram abertos e que finalmente ela veio a crer na mensagem da graça de Deus. Se não fosse a obra graciosa e extraordinária de Deus na vida dos eleitos, ninguém responderia positivamente à mensagem do Evangelho. Uma vez que, de acordo com o testemunho das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a nossa condição natural é de cegueira, escravidão, dureza de coração, morte espiritual e hostilidade contra Deus. E portanto, numa condição dessa, ninguém tem a capacidade de por si mesmo voltar-se para Deus e dar crédito à sua oferta de salvação. Assim sendo, à medida como a gente observa que essas pessoas responderam à pregação de Paulo, devemos então entender de uma vez por todas que não devemos ficar ansiosos quanto aos resultados da nossa evangelização. Muitos crentes não se arriscam mais na evangelização porque eles ficam paralisados de ansiedade quanto aos resultados. E se eu falar e a pessoa rejeitar? E se eu falar e ela não se converter? A pessoa fica tomada de preocupação por aquilo que vai acontecer, por aquilo que pode acontecer ou por aquilo que pode não acontecer. Mas esse texto exemplifica isso, que nós não devemos ficar ansiosos quanto aos resultados da evangelização. Por mais que nós sejamos conhecedores da Bíblia, por mais que nós sejamos habilidosos em iniciar conversas e direcioná-las para assuntos espirituais, nós não temos a capacidade nem a responsabilidade de converter pessoas. Nosso papel não é outro senão tão somente compartilhar o Evangelho com fidelidade às Escrituras, na dependência do Espírito Santo e deixar os resultados com Deus. Muitos homens de Deus ao longo da Bíblia falaram e foram amplamente rejeitados. Outras vezes, pela obra soberana de Deus, alguns davam crédito, mas isso, com certeza, não é da nossa conta. Os resultados da pregação do Evangelho é da conta de Deus.
E nós não podemos ficar paralisados, não podemos ficar preocupados nem ansiosos quanto aos resultados. Afinal de contas, Deus nunca cobrará de nós os resultados, porque Ele não nos deu capacidade para isso. Deus não nos dotou de habilidade para convencer, nem muito menos para converter um pecador que seja ao Evangelho. Isso é o trabalho sobrenatural do Espírito Santo. Nosso papel é tão somente falar. A salvação pertence ao Senhor e, portanto, é Ele quem salva pecadores. Portanto, não se sinta frustrado se você vem há muito tempo compartilhando o Evangelho com uma pessoa e ela ainda não creu. Entregue isso ao Senhor. Descanse no Senhor, descanse na vontade soberana dEle. Por outro lado, se você compartilhar a mensagem do Evangelho e alguém for alcançado por ela, não se sinta orgulhoso por isso. Não foi você, não foi a perfeição dos seus argumentos, não foi a sua habilidade de laçar uma pessoa, foi Deus, foi o Espírito Santo que trabalhou na vida dele. Portanto, glorifique a Deus, porque foi Ele que operou esse milagre. Peça a Deus que continue dando você a ousadia para compartilhar a mensagem com fidelidade. No final dessa história, que lemos então no capítulo 13, nós ficamos sabendo que, como resultado de tudo isso, o Evangelho se espalhou por toda aquela região. Provavelmente agora não apenas pela ação de Paulo, mas pela ajuda de todos esses novos convertidos que haviam abraçado a fé com alegria. Mas ao mesmo tempo esse texto também nos informa dos horrores da perseguição que Paulo e Barnabé passaram a sofrer. Essa perseguição que foi incitada pelos judeus a ponto deles serem expulsos da cidade. E nós não podemos ser ingênuos a pensar que essa expulsão foi de alguma forma diplomática. Quando você lê Atos, quando você lê Epístolas, você vai ver que essas expulsões costumavam acontecer em meio a bastante violência. E isso também, meus irmãos, precisa ser considerado como parte integrante e natural da dinâmica da missão. Todas as pessoas que verdadeiramente se envolveram na missão, elas experimentaram a realidade do sofrimento. Pessoalmente, eu creio que se nós temos sofrido pouco pelo Evangelho, é porque nós temos nos engajado pouco com a causa do Evangelho. O engajamento verdadeiro com qualquer causa, e não apenas com a causa do Evangelho. Qualquer causa, se você verdadeiramente se dedicar a ela, você vai precisar sofrer por ela. Então pense, por exemplo, se isso é verdade para uma causa humanitária, se isso é verdade no contexto de uma causa ambiental, muito mais em relação à causa do Evangelho. Se você verdadeiramente se envolve com ela, se você está verdadeiramente comprometido com ela, você vai experimentar uma dimensão de sofrimento por causa dela. E observe aqui nesse texto que a perseguição não é a única dimensão de sofrimento descrita aqui. Se você é um bom observador, você deve ter visto lá no início do texto, no versículo 13, que quando a equipe missionária de Paulo chegou a Perge, João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Esse João é o mesmo que Lucas vai mencionar depois no capítulo 15, onde nós sabemos que o nome dele é João Marcos, e ele é descrito como alguém que abandonou a missão. Então, o sofrimento não começou depois com a perseguição. A missão inteira sempre foi carregada de sofrimento, sempre foi carregada de adversidade. Havia pressão de todos os lados, pressões externas, mas também haviam problemas internos que causavam dor.
a Paulo e a Barnabé. Mas apesar de todo esse sofrimento, eu acho maravilhoso que Lucas termina a narrativa com um tom muito positivo. A despeito de toda aquela adversidade, a despeito de toda a perseguição que havia se levantado, o que nós lemos no versículo 52 é que os discípulos, por sua vez, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E esse é o meu desejo para a minha vida, esse é o meu desejo para essa igreja, que nós verdadeiramente nos engajemos na missão, que nós sejamos fiéis na proclamação do Evangelho, que nós sejamos sensíveis na aplicação do Evangelho às necessidades específicas daquelas pessoas que nos ouvem, que nós tenhamos uma postura bíblica e equilibrada quanto aos resultados da nossa pregação, que nós nos mantenhamos firmes, mesmo diante dos maiores sofrimentos, e que, sobretudo, apesar de qualquer coisa que possa nos sobrevir, que nós possamos permanecer alegres e cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser igreja assim para a sua glória.